Olá, pessoal! Vamos iniciar o nosso sétimo webinar, onde o assunto de hoje são conceitos ESG e as certificações ISO 9000, ISO 14000 e certificação Halal, que vai ser apresentado pela nossa gerente de processos da Mircotec, a Nayara Mello, expert especialista nisso. Para a gente introduzir esse assunto, a gente começar, a conversar sobre isso, vamos entender um pouquinho, o significado dessa sigla, desse acrônico ESG, ele representa, três palavras do inglês: environmental, social e governance, que é o meio ambiente, o social e a governança. A gente não vai destrinchar isso aqui hoje, é só uma introdução, mas vamos entender esse conceito, e por que que ele é tão importante. A ideia, essa visão do ESG, ela vai além do que antigamente, se praticava, como as indústrias, o trabalho, enfim, voltado somente para aquisição de lucro, lucro sobre lucro, 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 lucro. Percebeu-se, obviamente, que a gente precisa ter um conhecimento, ter uma responsabilidade e uma consciência mais ampla do que simplesmente os resultados financeiros, Então, considerando, relevância e importância que tem o impacto ambiental, das empresas, as práticas éticas, as responsabilidades, as parcerias, enfim, os acordos comerciais, precisam ser éticos, e também a responsabilidade social, não só numa questão interna da empresas, das empresas, mas a responsabilidade com a comunidade como um todo, Isso também começou a ter uma nova perspectiva, uma nova visão, E empresas que adotam, o processo ESG não apenas cumprem seu papel social, mas também se destacam como líderes comprometidos com o bem-estar coletivo, tá? Então, é um diferencial muito grande, como se diz, cada vez mais amplo, que as empresas adotem os conceitos ESG. Como surgiu esse termo? O ESG, gente, ele não surgiu assim do nada, pum, acordou, É uma crescente que vem desde muito tempo, tá? Que ali por volta de 1970, digamos assim, a coisa começou a ter, uma relevância maior, principalmente no que a gente diz de questões climáticas, Nós temos vários casos pelo mundo, E aqui no Brasil, de vários desastres ambientais, O Césio de Goiânia, Chernobyl, enfim, tem um monte de história ali. E aí a gente entendendo esse impacto, entendendo como é que isso funciona, Então, em 2005, numa conferência, da ONU, na publicação do Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial, houve uma provocação do então presidente, Quem se importa vence, trazendo esse conceito, da gente ter a responsabilidade como um todo, como bem-estar coletivo, como a gente logo falou. Em torno de 2015, mais ou menos, o SG obviamente fez parte, agregou ali, chamou ali a responsabilidade, de vários países nessa reunião, global, onde foram definidos, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, famosos ODS, que foram as políticas, ali voltadas para que até 2030, efetivamente a gente erradicasse a pobreza, a gente tivesse um planeta mais limpo, que a gente tivesse menos diferenças de todos os tipos, e que houvesse, obviamente, uma paz mundial, uma vivência coletiva. Esse é o ideal, da gente trabalhar os ODS, Dito aqui em 2025, 2030 está aí batendo na porta, a gente percebe que andamos muito pouco, mas nem por isso essa a visão, esse direcionamento é mais importante, pelo contrário, O que a gente vem percebendo hoje em dia é que isso vai ser cada vez mais relevante, no planeta, no mundo como um todo, Mas então por que as discussões sobre SG se intensificaram? Obviamente, a pandemia nos mostrou, botou ali na carinha da gente perceber que nós não somos isolados, que não existe ninguém isolado nesse mundo, Então aquilo que aconteceu lá em Wuhan, na China, começou pequenininho, alastrou, e eu não preciso nem entrar, nas questões do que foi a pandemia, E do que a gente sofre até hoje ainda, A pandemia acabou, mas a gente ainda tem uma série de consequências aí, o Covid ainda tá matando gente, Infelizmente. Mas isso trouxe à tona essa realidade mesmo, Não estamos
isolados, não estamos separados um do outro. Então, essa visão global, essa interconexão global, né, e a vulnerabilidade com que passamos, trouxe à tona a urgência da gente olhar o planeta de um jeito diferente. Nós entendermos que nós não somos os donos do planeta, na verdade nós somos os seus administradores, né? A gente tem que tomar conta dele, senão o que pode acontecer, tá? Então foi daí que a coisa se destacou. Quero trazer, né, esse conceito para uma coisa bem simples, bem do dia a dia, né, que é a questão do lixo. Eu vou chamar de lixo, não vou nem chamar de resíduo, tá? Para não ficar bonito, porque a ideia não é essa, né? O lixo no Brasil pode custar quase 150 milhões, tá? Então, a crise do lixo. Se você já se impressionou com tanto de lixo que em casa, né, a gente gera, saiba que ao todo o Brasil produz 2.000 maracanãs lotados de lixo por ano, tá? 80 milhões de toneladas, tá? E aí, como é que eu enxergo isso? Tem vários fatores, só para falar de resíduo, tá? Então, considerando o transporte e descarte desse lixo, além do valor desperdiçado, ele custa cerca de 97 bilhões em 2020, tá? Estima-se que esse número chegue a 136 bilhões em 2050, batendo lá na porta. Para se ter uma ideia, cada tonelada de material custa cerca de R$ 1.800. Ao todo, no país, só 4% do lixo é reciclado. E olha que a gente tem uma cultura muito interessante, né? Latas de alumínio, né? A gente tem essa visão, tem cooperativas, tudo, mas ainda é muito pequeno, tá? Isso traz prejuízo também ao meio ambiente, já que quanto mais esse resíduo for descartado de uma forma inadequada, mais ele emite metano e outros materiais, né, gases responsáveis pelo efeito estufa, tá? Por aqui, 38% do lixo não é coletado da maneira eficiente e descartado em lixões e aterros, tá? Sem controle, sem nenhum tipo de trabalho. Tem solução? Basicamente investir na logística da produção, na lógica da produção, no uso, na reciclagem e no reuso, né? Em números que aumentem o índice de reciclagem para 50%, a gente economizaria 80% dos custos totais que vem da gestão do lixo, tá? Então, para você ter uma ideia, o Brasil mantém cerca de 3.000 lixões abertos, aquele que só descarta, joga lá, não tem nenhum tratamento. Então, quero puxar aqui também uma informação bacana que vale a pena a gente comentar, já que a gente está falando, né, da questão ambiental, sustentabilidade. O Brasil, no nosso tamanho todo que ele tem aí aproximadamente, tá, mais de 50% do seu território áreas que não têm saneamento básico. Não tem água ali na torneira, não tem a rede de esgoto, não tem tratamento, não tem nada, tá? Então, imagina o nosso tamanho, o tanto que isso é significativo, né? E o tanto que isso é preocupante. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Precisa diferenciar e entender isso. O que fala o mercado de limpeza atualmente, né? Ele já tem, na sua visão, né, a ideia da sustentabilidade, né? O próprio produto profissional traz isso na economia de água, traz isso em tecnologias, né, como produtos com baixa espuma, porque quanto mais espuma, mais enxágue. E nós aqui, profissionais de limpeza, já sabemos que a espuma não tem fator de limpeza, então, né, tem que saber qual a necessidade de utilização dela, por exemplo. Isso já entra na sustentabilidade também, né? Os resíduos gerados, né, por embalagens menores, né? Quando a gente compra no supermercado, né, 500 ml de multiuso, de desinfetante, aquela embalagem vai embora, o custo da produção, tal. No produto concentrado, no galão, você tem 500, 200, 1.000 litros de solução do produto para uso, né? Então, o resíduo que a gente vai deixar de jogar no meio ambiente tem um impacto muito importante, tá? A parte dos protocolos, das boas práticas de fabricação, que isso a Nayara vai discorrer muito bem sobre isso, vocês vão entender, né? Aí onde entra a certificação e por que isso é importante, né? No conceito ESG. Ampliação do leque de práticas sustentáveis, né? Nós ali em campo, com o distribuidor, né, verificar que a diluição está correta para que o produto efetivamente faça o efeito desejado, né? E garantir a higienização correta, evitando o uso excessivo de saneantes, né? Não adianta você ter uma carteira gigante de produto, carteira resumida, que resolva a questão do cliente, impacta também ambientalmente, tá? Importante a gente ressaltar esse ano, né, a COP, né, que é a reunião geral, né, dos países para tratarem principalmente das condições climáticas, né, vai estar na sua 30ª edição, COP 30, né, será aqui no Brasil,
em Belém. Eu acho que é novembro, salvo engano. Tá? Mas isso aqui é um assunto que obviamente vai ser muito comentado, o Brasil vai estar ali, né, aparecendo para o mundo inteiro, né? Então internamente, com certeza, isso vai gerar muitas discussões e é importante a gente falar, né, onde nós nos enquadramos ali, né? Onde a Mercotec está atuando ali junto com o cliente final, tá? E para a gente não deixar de falar, o conceito ESG, então ele entra o environmental, que é o meio ambiente, o social, né? Que são as relações de trabalho, né? Inclusão, diversidade, engajamento dos funcionários, os treinamentos, né? Questão de direitos humanos, tudo isso é importante, tá? Ser aplicado na gestão de ESG, tá? A gente tem a questão de governança, que é trabalhar com ética, né? Trabalhar com responsabilidade moral, né? Não se envolver em corrupção, respeitar as cargas tributárias, né? Enfim, tudo aquilo que compõe, né, a ética, a moralidade e a honestidade, né, da indústria, tanto internamente como externamente, tá bom? Então, a gente puxou muito, obviamente, para o meio ambiente, vai fazer sentido, né, esse contexto na continuação, mas agora eu quero só ressaltar o seguinte, ESG não é moda, tá? Ela não vai passar como, olha, né, uma tendência e depois acabou. Não, ESG é um conceito que veio para ficar, ele já existe há um bom tempo, aqui para nós é que ele está tomando uma proporção, você pode começar a observar isso, tá? Em vários lugares, então as empresas serão mais rigorosas com isso. E é importante também dizer que ESG não é um selo, tá? Ele é um conceito. Não existe uma certificadora ESG, tá? Existem certificações de boas práticas que atendem o conceito ESG, tá? Como um todo. Eu não posso ser ESG só no environmental, né? Só no meio ambiente. Eu não posso ser ESG só no social. Eu não posso ser ESG só na governança. É o conceito geral, tá? Então, muito cuidado com as informações, né? Feitas de maneira inadequada, né, ou não conforme, como embalagem verde, então ela é ecológica, né, ou 100% sustentável, não, né? Não existe isso. Você tem que ter todo o rigor, né, do acompanhamento. E aqui, nessa questão, obviamente, é que a gente vai entender esse conceito que a gente apresentou aqui de uma maneira bem objetiva. Espero que a gente possa desenvolver isso ali mais para frente. Mas vocês entenderem esse conceito agora nas certificações, né, que a Nayara vai passar para vocês, tá bom? Então o conceito ele não está isolado e você entender aonde é importante vocês dominarem esse assunto, digamos assim, e colocar ali a importância das certificações para o cliente final de vocês, tá bom? Então espero que seja bastante produtivo. Fiquem atentos e agora acompanhem essa explicação da especialista, né? Sabe tudo de certificações, a Nayara Mello, tá bom? Muito obrigado e até mais. Bom dia, é um prazer imenso estar com vocês aqui hoje e vamos falar um pouquinho sobre as certificações. Hoje falaremos sobre a ISO 9001, a ISO 14001 e a certificação Halal. Iniciando, vamos falar da ISO 9001, que hoje está na versão 2015, é a versão mais recente, né, da norma, já tem 10 anos da última edição dela. A ISO 9001-2015 é uma norma internacional que estabelece os requisitos para um sistema de gestão da qualidade, que a gente chama de SGQ, com foco no atendimento à satisfação dos clientes. Então, o foco da ISO 9001 é realmente promover essa satisfação, através de processos, através de metodologias, através de rotinas que são desenhadas para que no final perceba-se essa satisfação do cliente, logicamente também entregando um produto, um serviço com qualidade. Ao lado direito, né, foi feito um esquema, um desenho, para enfatizar todo esse fluxo que é contemplado no sistema de gestão da qualidade. Até adaptei da própria norma para facilitar a compreensão. Quando a gente trabalha com a norma ISO 9001, uma das premissas que consta na norma é o próprio fluxo de melhoria contínua chamado de ciclo PDCA, que foi criado, na verdade, que foi difundido em 1950 por Deming e vem sendo trabalhado, então, em alguns conceitos e algumas metodologias, inclusive a ISO. Nesse ciclo PDCA, a gente tem etapas, a gente tem nichos, né, de atuação, começando pelo primeiro item, que é o P de planejar. Quando a gente vai planejar um sistema, planejar as ações do sistema, é importante levar em consideração alguns aspectos,
por exemplo, a organização da empresa, todo o seu contexto, que é uma reunião, que é uma análise que a alta direção da empresa faz, observando seus pontos fracos, seus pontos fortes, os ambientes internos e externos, para trazer informações que alimentem, né, esse sistema de gestão e traga de fato quais são as ações, quais são os pontos que precisam ser ampliados, implementados ou melhorados na empresa, né? Também temos os requisitos do cliente entrando, né, como informações muito importantes para o desenvolvimento desse sistema de gestão e também as necessidades, as expectativas das partes interessadas, que é realmente atender um requisito do cliente ou de qualquer parte interessada, para a gente contemplar todas essas necessidades quando vai implementar ou quando vai determinar as ações no sistema de gestão da qualidade. O próximo ponto é fazer, né? Que dentro do ciclo a gente chama de do. Dentro do ciclo PDCA, a atenção tem que estar voltada para um bom planejamento e uma boa execução. Não adianta só a gente planejar, né, falar o que tem que ser feito, ou colocar no papel o que tem que ser feito, se na hora de executar, a gente não executar com boas expectativas, mas bons direcionamentos também, né? Então, dentro do fazer, vai ter procedimentos, rotinas, a própria operação, seja na produção, seja no compras, seja no comercial, enfim, todos os setores são importantes para a execução desse planejamento, mas também é importante ter treinamentos, mão de obra, os recursos necessários para que nessa etapa a gente consiga realmente realizar de forma assertiva o que foi colocado na fase de planejamento. Logo após, a gente vem com a etapa de checagem, que é onde vem a questão da avaliação de desempenho. Ao avaliar o desempenho, eu estou medindo, estou avaliando resultados, ou seja, é aqui neste momento que a empresa vai entender o que deu certo e o que ainda precisa ser melhorado, né? Então, se deu certo, ótimo, resultado positivo, mas também dá para ser melhorado, dá para se estabelecer outras ações, entender o momento atual novamente da empresa e caminhar, né, para essa evolução contínua. Na etapa de avaliação de desempenho, é importante realmente avaliar criticamente cada resultado obtido e verificar se está caminhando para uma satisfação de cliente e também se aquilo caminha para entregar um produto ou um serviço com mais qualidade ao mercado. Ok, feito todas essas considerações, vamos para a etapa do agir, que é refletir realmente, né? Pegar essa reflexão que foi feita na etapa anterior e padronizar aquilo que deu certo ou entrar com as ações corretivas para aquilo que não deu certo. E esse ciclo ele vai se repetindo, ele vai rodando, digamos assim, né? De forma contínua, porque uma das questões que a ISO 9001 também prega é a melhoria contínua de produtos, processos e serviços. Quais são os benefícios, então, né, de se implantar a ISO 9001? Lembrando que a ISO 9001 ela não é uma norma obrigatória. A decisão da certificação é uma decisão estratégica da empresa, que a gente vai falar um pouquinho do certificado aí pela frente. Mas os requisitos da norma elas podem ser utilizados por qualquer empresa, desde que ela tenha a intenção de realmente se organizar baseado nos preceitos da norma. Um dos benefícios que ela traz é a capacidade de promover consistentemente produtos e serviços que atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos estatutários e regulamentares. Bom, dentro desse aspecto, o que é promover consistentemente produtos e serviços que atendam aos requisitos? É levar em consideração as soluções, né? Os aspectos que são importantes na compra de um produto, aquilo que vai atender de fato a necessidade do meu cliente. Todos esses detalhes, eles são levados em consideração não apenas no processo produtivo, mas também no desenvolvimento do produto, desenvolver e lançar produtos que atendam cada vez mais à expectativa desse cliente, ao que o mercado precisa. Então, essa capacidade de prover diariamente, consistentemente, a análise desses requisitos do cliente facilita a aplicação deles no nosso dia a dia, facilita a aplicação no sistema, facilita o entendimento de quais são os caminhos que a organização tem que seguir. Em relação aos requisitos estatutários e legais, né, seriam realmente a gente, além de levar em consideração toda a necessidade do cliente, a gente também precisa avaliar o que legalmente está envolvido por trás daquilo, né? E a Marcotec, através do sistema de gestão, cada vez mais se torna mais competente ainda em atender esses requisitos,
tudo muito confiável, processo muito transparente, né? E atendendo a todas as exigências que o próprio governo, que a própria legislação remete a nós, né, como fabricantes de produtos saneantes e cosméticos. Também facilitar oportunidades para aumentar a satisfação do cliente, ou seja, se eu tenho acesso à necessidade desse cliente, também facilita a criação de oportunidades, seja através de uma pesquisa, uma conversa, os eventos proporcionados pela Mercotec, tudo isso facilita, né, cria oportunidades para que a gente aumente a satisfação dos clientes. A questão de abordar riscos e oportunidades associados com seu contexto objetivos é realmente avaliar quais são os pontos, quais são as ações, né, os processos que estão passíveis de acontecer algo que é desvio, né, do processo ou que possa me gerar uma não conformidade. Então, isso tudo tem que estar muito bem alinhado com o contexto da empresa, que é toda aquela análise que eu citei no slide anterior. Onde ela quer chegar, o que ela quer promover, quais são os resultados que ela espera, né? E tudo isso muito alinhado com os objetivos. Os objetivos nada mais são do que ações que a empresa se propõe a fazer para chegar, né, até onde ela quer chegar. A capacidade de demonstrar conformidade com requisitos especificados do sistema de gestão da qualidade e a capacidade de demonstrar essa conformidade é através de auditorias. A gente tem 2 auditorias internas, são realizadas de forma semestral, e uma externa realizada pela certificadora. Então, dessa maneira, a gente consegue garantir, né, através dos resultados dessas auditorias, que a gente realmente está em conformidade com o sistema de gestão da qualidade. Habilitar uma organização para planejar seus processos e suas interações. O que seriam essas interações? É como um processo depende de outro e quais são as entregas, né, que eu preciso promover ao meu setor posterior ou quais são as exigências que eu tenho que ter com aquele processo anterior que chega até mim. Então, é realmente trabalhar com esse conceito de fornecedor e cliente, mas não só no contexto externo, no contexto interno da empresa também, né? Que tipo de produto ou serviço eu estou recebendo, que tipo de produto ou serviço eu entrego, como que isso interage dentro do sistema de gestão para que o produto possa ser com qualidade, né? Que eu possa garantir essa qualidade no final. Desenvolve a mentalidade de risco na organização, que vai muito de encontro àquela abordagem de risco, análise de risco que eu citei anteriormente. Essa mentalidade de risco da organização é ter dados, é ter fontes confiáveis de informação, é ter o controle e monitoramento de vários processos e aspectos dentro da empresa para que essa mentalidade de risco surta nos efeitos de uma análise mais assertiva antes da tomada de decisão, né? Antes de uma mudança, antes de mudar alguma rotina, alguma trajetória ali da empresa. Então, que isso, através da implantação, né, dos requisitos da ISO 9001, que isso sirva também como uma oportunidade, né, uma maior profundidade de informações para que a tomada de decisão seja cada vez mais assertiva. Pontos favoráveis ao mercado. Com a certificação ISO 9001, a melhora da reputação fica bem nítida, né? E eu já vou até ler o segundo item, que é a utilização dos certificados para a conquista de novos mercados, porque é onde a gente tem mais contato, principalmente com os nossos clientes, né? Os certificados, eles abrem muitas portas, né? Porque tem várias empresas que o mínimo que elas exigem é uma organização, um detalhamento e um controle documental como a ISO exige, né? Então, quando a gente vai pleitear novos mercados, que o nosso distribuidor está lá na ponta, né, tentando abrir um novo cliente, nós fornecemos toda a documentação legal necessária, todas as licenças que são necessárias e também os certificados, né? Então, como para nós é muito comum, é um fluxo normal de trabalho, manter todas as documentações, os atendimentos de legislações em dia, né? E principalmente também que a gente reporta aos órgãos, todo cliente que entra em contato com a Mercotec solicita essa documentação, a gente prontamente atende, porque realmente já tem todo o dossiê montado dessa certificação. Então, utilizar o certificado a favor, né, até para pleitear novos mercados, novos clientes, a gente pode usar, na verdade deve usar, né, a nosso favor. Qualidade em todos os processos, que é aquela qualidade percebida mesmo,
a qualidade de processos bem feitos que me garantem um produto não somente dentro da especificação no final, né, mas também que atenda os parâmetros de organização, de limpeza, de controle, de eficácia, trazendo mais eficácia, né, para esse produto. Comunicação com o cliente. A ISO, ela promove a necessidade dessa comunicação, seja para elogios, para dúvidas, para reclamações, e a Mercotech tem se ampliado muito nesse aspecto, tentando trazer ainda mais canais de comunicação, né, para que a comunicação com o cliente fique cada vez mais leve, mais clara, mais objetiva, e através dessa comunicação também é onde a gente consegue extrair, né, algumas daquelas informações que eu citei no fluxo anterior, que dão entrada, né, para um bom planejamento do sistema de gestão da qualidade. Atendimento aos requisitos legais e outros que são ligados aos clientes finais realmente a relação de segurança que o produto oferece quando você sabe que uma empresa é certificada, né? A empresa que tem uma certificação ISO 9001, ela tem alguns requisitos, que é o que a gente está conversando, mas a gente sabe que no mínimo a documentação legal tem que estar em dia, né? Porque senão a gente não consegue manter o certificado e para quem está implantando é um dos grandes dificultores, digamos assim, de conseguir uma certificação. Então, o atendimento aos requisitos legais é algo bem difundido aqui na Mercotech, bem cobrado, a gente realmente segue à risca. Então, os produtos que saem da Mercotech já saem com uma garantia, além de qualidade, mas também o compromisso, né, que a gente tem em assumir, em responder, em controlar o atendimento a esses requisitos. E a melhoria contínua, né, que é resultado daquele ciclo PDCA, que é o ciclo da melhoria contínua. Um produto hoje na Mercotech, não necessariamente que ele vai ficar sendo o mesmo por muito tempo. A gente pode ter ajustes na forma para trazer mais tecnologia, para trazer mais rendimento, para trazer novas opções, né, que estão aí no mercado. Então, a melhoria ela é contínua em todos os aspectos aqui da Mercotech, seja no desenvolvimento de produto, ou seja, né, no próprio processo que diretamente ou indiretamente está sendo transformado para que possa trazer novos resultados, novas métricas, novos indicadores, né, neste caso. Passando aqui para a próxima parte, vamos falar da certificação ISO 14001 agora. Então, a gente está saindo desse universo da qualidade e entrando agora no universo ambiental. A ISO 14001 é uma norma internacional que estabelece os requisitos para um sistema de gestão ambiental. Ao implementá-la, demonstramos nosso compromisso com a preservação do meio ambiente. Então, todas as ações que a gente fizer dentro de um sistema ambiental está pensando sim na natureza, está pensando nos impactos que podem causar em relação às operações, em relação aos resíduos gerados, em relação ao comportamento que a empresa tem em relação a essa preocupação ambiental. Também criei um fluxozinho aí ao lado direito, que foi adaptado da ISO 14001, na versão também de 2015, e também dá para vocês perceberem o ciclo PDCA rodando aí novamente, né? Na fase do P, de planejamento, também vem questões internas e internas que precisam ser avaliadas pela direção da empresa, o contexto da organização para enxergar de uma maneira mais ampla, né, todas as informações que afetam, né, ou poderiam afetar o bom desempenho do sistema de gestão ambiental, as necessidades e expectativas das partes interessadas, que são todas as partes que se envolvem, né, com o fluxo da Mercotech. Identificar essas necessidades, identificar essas expectativas são muito importantes para que a fase de planejamento, que é onde eu vou colocar os meus objetivos, o que tem que ser executado, né, quanto tempo eu vou levar para executar isso. A gente só consegue assertividade nessa etapa se a gente tiver informações concretas e condizentes, né, com a realidade da empresa, condizentes com a realidade do mercado. O próximo item é o D, de do, que é o fazer. Nessa etapa a gente tem suporte, operação, os procedimentos, os treinamentos, a questão de conscientização, que é um fator muito importante, que aqui dentro desse fluxo, né, de sistema, é uma das partes mais essenciais para que de fato o sistema aconteça e para que de fato o sistema tenha os resultados esperados. Na fase C, que é o check, que é checar, é onde vem a parte da avaliação de desempenho, é onde eu vou mensurar, é onde eu vou ter os resultados que foram pretendidos do sistema de gestão ambiental.
Nessa etapa eu posso levantar também algumas falhas, alguns pontos positivos que precisam ainda ser desenvolvidos. Então é a fase da checagem mesmo, é a fase da verificação. E o A, que é o agir, é pegar tudo aquilo que deu certo, pegar aquilo que não deu tão certo, né, analisar novamente e jogar no fluxo, para que essa melhoria contínua aconteça e que a gente também não fique com desvios, né, da operação, do processo, né, de tudo aquilo que o sistema se propõe a fazer. Tanto nessa imagem quanto na outra, a gente tem sempre a liderança no centro, né? E eu costumo dizer que a ISO ela não funciona se não tiver engajamento das pessoas, se não tiver engajamento da liderança, mas principalmente também da alta direção, né? Então, quando a cultura do sistema está enraizado nas rotinas da empresa, nos processos da empresa, isso aqui é muito natural, isso aqui já vai rodando só por si, né? Mas é aí que entra a importância de uma boa liderança, de uma boa orientação, mas também de uma boa análise crítica da alta direção. Pensando em realizar práticas sustentáveis que preservam o meio ambiente, implementamos o sistema de tratamento de efluentes industriais, a coleta seletiva, a logística reversa, lavador de gases e uso de energia de fonte renovável, junto com o minucioso levantamento de aspectos e impactos ambientais. A gente citou alguns itens aqui que acompanham o desempenho ambiental da empresa, né? O primeiro aqui que a gente citou, que é o sistema de tratamento de efluentes industriais, é que todo efluente industrial da Mercotec, ele é depositado na primeira caixa de armazenamento lá da ET, e ele passa por um tratamento contínuo. No final é descartado uma água límpida, dentro dos parâmetros exigidos pela nossa concessionária local, e esse efluente tratado ele é descartado na rede pública de esgoto, na rede pública coletora de esgoto. A parte sólida que sai desse tratamento já é acondicionado em recipiente específico, porque a gente encaminha para uma empresa que é habilitada em fazer a destinação final desse produto. Benefícios na implantação dos requisitos. Promove a proteção do meio ambiente pela prevenção ou mitigação dos impactos ambientais adversos. Essa proteção do meio ambiente ela é muito importante porque ela vai depender das ações que temos hoje, que a gente está se propondo a fazer hoje, para que essa questão de proteger o ambiente seja algo comum, rotineiro e não uma preocupação isolada, né, de alguma pessoa ou de alguma empresa. Essa é uma cultura que o sistema de gestão promove, né, a todas as pessoas da empresa. E a mitigação dos impactos ambientais adversos seria mitigar o impacto que talvez uma causa, uma ação, uma geração de resíduo, um consumo desnecessário pode ocasionar lá no meio ambiente. Então, mitigar esses potenciais efeitos é tratar aqui dentro de casa, é tratar na fonte, né? A gente chama isso de aspectos. O que são os aspectos? São as causas. E os impactos são as consequências, né? Então, a causa a gente consegue monitorar, a gente consegue trabalhar em cima e controlar esses aspectos. O impacto já não tem muito o que fazer, né? Já foi, já aconteceu, já está lá no meio ambiente prejudicado. Porém, a gente consegue minimizar esses efeitos. Só que o ideal é que nem chegue a acontecer. Então, por isso que a norma, ela cobra que a gente sempre avalie o aspecto e não o impacto, tá? Auxílio à organização no atendimento aos requisitos legais e outros requisitos, que é o que eu já comentei, né, em alguns outros slides. A parte legal, os requisitos legais, é algo primordial para que o sistema de gestão da qualidade flua de uma forma límpida, transparente e que todos estejam fazendo dentro, logicamente, das suas atividades, o melhor que pode ser feito. Aumento do desempenho ambiental, uma das premissas também que é bem cobrada na ISO 14000 é a questão do desempenho ambiental, que pode ser monitorado através dos próprios indicadores que tem, né, em diversas áreas, mas também pode ser percebida por uma nova infraestrutura, uma nova solução, uma nova rotina, um novo processo, tá? Controle ou influência no modo em que os produtos são fabricados, distribuídos, consumidos e descartados, utilizando uma perspectiva de ciclo de vida. Isso é interessante porque esse conceito de ciclo de vida chegou, né, através da ISO 14001 na versão 2015, que é a mais recente,
e isso era bem novidade para todos. Então, como na norma não deixa muito claro como que tem que ser estabelecido esse ciclo de vida, a Mercotec criou o ciclo dela, que é o ciclo que ela segue como premissa, que ela segue como um orientador para as ações, né, as tomadas de decisões aqui internamente. Eu vou apresentar esse ciclo para vocês daqui a pouquinho. Comunicação de informações ambientais para as partes interessadas pertinentes. Essa comunicação está muito ligada ao que a gente tem que responder aos órgãos que nos regem aqui. Então, tem muitas informações frequentes, relatórios, documentações que a gente precisa enviar aos órgãos com certa frequência, e um desses documentos, uma dessas práticas que a gente tem internamente é relacionado à logística reversa, que eu também vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, aí, para detalhar o ciclo de vida de produto, como foi determinado aqui na Mercotec, a gente estabeleceu 5 grandes grupos, e dentro desses grupos a gente tem níveis de controle e níveis de influência. Neste desenho, vocês podem perceber que a gente tem influência em todas as partes, da parte 1 até a parte 5. Mas de controle, a gente só tem até a 3 e parte da 5. Então, por que a gente tem parte de controle e parte de influência? Se vocês observarem aí, né, no desenho, o item 4 é o uso do produto pelo cliente. É quando eu já entreguei o produto lá para o cliente, e aí ele vai usar aquele produto, seja para consumo ou seja para uma nova venda, certo? Se a gente não tem controle em cima do item 4, o que a gente pode fazer é influenciar. Como que a gente influencia? Passando orientações, passando treinamentos, o próprio webinar, né? Então, é uma forma de você influenciar positivamente, trazendo informações, trazendo conteúdo para que o ciclo de vida seja respeitado e o item 4 caminhe mais tranquilamente para o item 5, né? Porque depois que o produto está lá no cliente final, é complicado a gente saber como que ele vai fazer o tratamento, o descarte, né? Dessa embalagem após a utilização. Então, por isso que a gente coloca um círculo maior como influência, e na parte de controle a gente tem o 1, que é a aquisição e estoque de insumos e embalagens, que vai desde a homologação da matéria-prima, qualificação, né, da matéria-prima, todo esse trâmite para avaliar um fornecedor, seja ele de matéria-prima, seja ele de embalagem, o próprio desenvolvimento de produto, que também vai indicar matérias-primas específicas para um tipo de produção específico. Então, essa parte da compra, do desenvolvimento ali do fornecedor, está no item 1. O item 2 já é manufatura, já é quando o produto está alocado aqui na Mercotec, já está tudo certo, e a gente vai começar a fazer o fluxo produtivo através da ordem de produção. Nessa etapa pode ter também setores de apoio, como o laboratório, né, como a manutenção, são setores de apoio para que a etapa 2 da manufatura possa ser devidamente realizada. O item 3, estoque e expedição de produtos acabados. É o produto final já na versão acabada, que é a versão finalizada. A gente chama de produto acabado. Esse produto ele vai ficar retido no estoque, aguardando os processos de separação, conferência e expedição, e finalizado todo esse processo vai ser enviado ao cliente, né? Que no nosso caso, distribuidores que revendem, né, esse produto, que repassam essa solução ao cliente final deles, né? Através do uso pelo cliente, a gente também vai pelo 5º item, que é o tratamento e descarte de resíduos. Porém, vocês podem perceber aí que tem setas saindo de todas as etapas. Por quê? Porque um resíduo ele pode ser gerado em qualquer uma dessas etapas. Por isso que todos os processos de 1 a 4, todos os grandes nichos, né, de 1 a 4, eles estão convergendo para o tratamento ou descarte de resíduos. E aí, para facilitar a compreensão, eu trouxe 2 legislações para mostrar o que a gente também tem, né, de mais atual em relação à logística reversa. Então, tem um decreto de número 10936 do ano de 2022, que é onde ficou mais claro quais são as responsabilidades dentro do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, no artigo 3º, cita o seguinte: os fabricantes, os importadores, os distribuidores, os comerciantes, os consumidores e os titulares de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos
são responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos. Então, aqui a gente já começou a entender que a responsabilidade da logística reversa não é apenas de uma pessoa ou de uma empresa. Ela é uma cadeia toda, é uma cadeia completa, né? E o decreto número 11.403 de 2023, no artigo 7º, cita que o certificado de reciclagem, ele é válido e ele vem para ser uma sistemática de compensação de todos esses resíduos que são gerados nos seus estados e que a gente ainda não tem um acordo setorial ou que a gente não tem condições de retornar dessa embalagem para a empresa, né? Então, aqui fala que o CCRLR pode ser adquirido pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes para fins de comprovação do cumprimento das métricas de logística reversa. Nós temos alguns documentos já à disposição, né, dos nossos clientes, que são os nossos distribuidores, mas isso aqui é mais para enfatizar que o documento é válido e é aceito legalmente falando. A logística reversa na Mercotec acontece já tem 5 anos e por enquanto, né, a nossa parceira tem sido a Eu Reciclo. A Eu Reciclo conecta empresas com organizações de catadores, operadores de reciclagem de todo o país, através de uma solução de logística reversa por meio dos certificados de reciclagem, que foi o que eu citei, né, no slide anterior. Dentro desse universo de certificados de reciclagem, os catadores, as cooperativas, elas trabalham, elas vão gerando esses resíduos através de notas fiscais, que é a forma que o Reciclo tem de rastrear, né, a utilização dessas notas fiscais, principalmente na geração do resíduo, e através desse monitoramento, a gente recebe, né, um certificado de reciclagem através do minucioso trabalho que eles fazem para monitorar, para controlar a emissão desses certificados. Esse ano, a gente está com uma compensação um pouco diferente em relação a 2024. Em 2024, todos os estados tinham a obrigação de compensar 30% do peso, né, gerado de embalagens para todos os estados do Brasil. A partir de 2025, nós temos uma segregação. Minas Gerais vai compensar 31,25%, São Paulo 32% e os demais estados 30%, né? Como que funciona isso daqui? A Mercotec tem que fazer o levantamento de todos os produtos que foram comercializados para cada região do Brasil, lembrando sempre que o cálculo de peso dessa embalagem é realizado com material vazio, com produto vazio, né? Feito todo esse montante, a gente vai passar 30%, até ano passado, né? 30% desse montante total para a Eu Reciclo, e a partir deste momento a Eu Reciclo se responsabiliza, através desse monitoramento dos catadores, gerar 30% de compensação conforme acordado com a Mercoquímica. Então, lembra um pouco aqueles acordos de carbono, né? Que a empresa emite muito carbono aqui e compra cotas de carbono em outro lugar. Então, se assemelha um pouquinho com essa prática, sim, é um certificado de compensação, né? E a partir desse ano a gente vai ter algumas taxas diferentes de um estado para outro. Por que isso, né? Sendo que a legislação é federal? É porque alguns estados possuem regulamentações próprias. Por exemplo, aí no mapa do Brasil da direita, que vocês estão vendo, o que é verde escuro já são estados que possuem regulamentações próprias. Então, assim, fica aí a sugestão, né, aos nossos distribuidores de olhar aí no mapa, se você faz parte de algum desses estados, e talvez tentar localizar, né, o que a logística reversa fala em relação ao seu estado. O que está em verde mais claro ainda não tem regulamentação própria, não tem previsão ainda de ser regulamentação própria. Então, esses estados, eles seguem a premissa federal, seguem o que está sendo difundido de forma legal e geral no Brasil, tá? E o que está em cinza mais claro é que ainda não tem regulamentação, e a mesma história do verde claro. Eles seguem a regulamentação e a legislação de forma federal. Então, aí a logística reversa na Mercotec, através da parceria com o Reciclo, nos dá condições de informar no rótulo
essa questão da logística reversa através do selo da Eu Reciclo, né? A gente só pode utilizar o selo da Eu Reciclo se a gente realmente tiver uma parceria que engloba o Brasil todo. E aí, como a Mercoquímica fecha, né, sempre o contrato com a Reciclo, baseando, né, em todo o território nacional, a gente tem condições de trazer essa informação no rótulo, facilitando para quem vende o produto, mas também facilitando para quem vai usar o produto, né? Que pode usar de uma maneira muito mais confiante, sabendo que de fato a embalagem que está sendo consumida para esse produto, de forma indireta, vai ser também incentivado esse retorno, né? Lá na cidade onde foi consumido esse produto ou vendido esse produto, tá? Bom, antes da gente entrar aqui na política, eu gostaria de citar que, por mais que a responsabilidade ela é compartilhada, né? Vocês podem ver que na legislação cita que é uma cadeia de responsabilidades. A Mercoquímica, por ela ter aderido ao contrato nacional com a Reciclo, ela já resguarda todos os distribuidores da Mercotec, mas também o consumidor final, porque ele vai usar o produto de uma forma mais tranquila, sabendo que a legislação já está sendo atendida, que os requisitos já estão sendo atendidos e que ele não precisa preocupar, porque a Mercotec já teve essa preocupação lá atrás. Então, ela oferece o produto ao mercado já com a solução da logística reversa, que vai constando em cada rótulo de produto, tá bom? Entrando então na política da qualidade e meio ambiente, que é um documento muito importante, porque é ele que dá o start para o sistema de gestão, né? Não tem como a gente estabelecer meta alguma, objetivo algum, mensurar alguma coisa se a gente não tiver o norte da alta direção da empresa, né? Então a política ela vem para dar diretrizes. Tudo que a gente tem de ação dentro da empresa, ela vai atender algum item da política de forma obrigatória. Então, todas as nossas rotinas, tudo aquilo que a gente executa no dia a dia, né? Ele vai estar atendendo a política de alguma maneira. Então, vamos a ela, né? A Mercoquímica compromete-se a promover, através do estabelecimento da política da qualidade e meio ambiente, compromissos, né? Com a qualidade e com o meio ambiente, através do atendimento à satisfação dos nossos clientes, através do atendimento aos seus requisitos, que é o que a gente, né, já conversou e eu já comentei algumas vezes aqui durante mesmo essa palestra. Nós temos a preocupação de atender os requisitos do cliente, né? Que esses requisitos também venham para nós de forma clara, objetiva, para que a gente consiga atender esses objetivos através de um bom planejamento e uma boa execução. A melhoria contínua dos nossos produtos, do sistema de gestão integrado, através daquele ciclo, né, do PDCA. A gente está sempre buscando inovação, sempre buscando melhorar processos, melhorar resultados, melhorar produtividade. E são ações que vão sendo executadas na empresa que vão trazendo e dando condições para que essa melhoria contínua possa acontecer. A proteção ao meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição e ações de conscientização ambiental, porque realmente a gente protege o meio ambiente olhando na fonte, né? Olhando o aspecto ambiental, a causa. O impacto ambiental não dá muito para a gente fazer mais nada, que é até o quarto item da política, o controle dos nossos aspectos ambientais significativos. Então, assim, o que a gente mais monitora aqui na Mercoquímica? Os aspectos, a causa, a fonte, a origem, a fonte geradora, né, daquele possível problema com o meio ambiente. E através de trabalhos de conscientização, através de algumas ferramentas internas, algumas campanhas, a gente vai promovendo essa conscientização para também que culturalmente aquilo fique enraizado na empresa e o nosso colaborador possa trabalhar sabendo da importância do cumprimento das suas atividades e quais são as possíveis consequências caso ele não siga a rotina como ela foi predeterminada, podendo inclusive trazer prejuízos ao meio ambiente, né? O atendimento aos requisitos legais aplicáveis às nossas atividades, novamente aqui mencionado, porque de fato é um dos itens importantes que mais é cobrado na ISO, tanto na 14001 como na 9001, é indispensável que o atendimento aos requisitos legais seja algo observado e bem monitorado. Hoje nós temos um setor específico aqui na empresa que cuida de toda a documentação legal da Mercoquímica, então assim, toda essa rotina, todo esse desenho que foi criado através da política, na prática, temos pessoas, temos equipamentos, tem a própria infraestrutura da empresa que precisa estar
é bem alinhado, é bem determinado para que a política também seja cumprida de uma forma assertiva. Bom, então eu vou parar por aqui com a ISO 9001 e a 14001 e vamos entrar aí com a novidade, né, do momento, que é a certificação Halal. É uma certificação que foi adquirida, né, conquistada pela Morcoquímica recentemente, mas ela já vem sendo implantada na empresa desde o ano passado, né? Então a gente vê aos pouquinhos mitigando alguns processos, mudando outros, melhorando outros, para que de fato esse conceito pudesse entrar culturalmente aqui na empresa, enraizar e a gente obter com sucesso a certificação. E para a gente começar, vamos explicar um pouquinho, né, da religião islâmica, que é de onde veio e surgiu o conceito halal e a necessidade da certificação, né? Então, a religião islâmica é uma religião monoteísta que foi fundada pelo profeta Muhammad no século VII. Os muçulmanos acreditam em um único Deus, que eles chamam de Alá, e seguem os ensinamentos do Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, que é onde tem as escrituras, que é onde tem todo o ensinamento, né, do islamismo. Portanto, a pessoa que segue o Islã está se submetendo à vontade de Deus através dos seus ensinamentos. E quem opta por esse caminho passa a ser chamado de muçulmano. Então, toda pessoa que é chamada de muçulmano é porque ela acredita, né, ela tem como preceito a religião islâmica. O conceito halal. A palavra halal, então, dentro desse conceito, ele vem para significar tudo aquilo que é lícito, tudo aquilo que é permitido, né? Produtos designados halal são aqueles os quais o consumo é permitido por Deus de acordo com a Sharia. O que é essa Sharia? É uma jurisprudência islâmica, é um conjunto de leis do islamismo que vai trazer toda essa conduta moral, ética, de moral, espiritual, enfim, dentro do islamismo, né? É como se fosse um livro ali, um conjunto de leis e de comportamentos que cada muçulmano tem que ter, né, dentro do islamismo. Halal é, então, a base de tudo o que é lícito, na alimentação, no social, nos atos praticados, que é propriamente dita conduta, né? Na justiça, na vestimenta, nas finanças, dentre outros aspectos. É um sistema baseado nos princípios e valores que beneficiam a humanidade. Então, eles creem que, de fato, o halal ele vai trazer uma melhora de qualidade de vida, de princípios, de valores para toda a humanidade, não só para quem é muçulmano ou para quem, né, que acredita ali no islamismo, que segue, né, o islamismo. E aí eu vou trazer para vocês dois conceitos. Um é o haram e o outro é o mashbu. Porque realmente são conceitos bem comunicados, né, dentro do halal, dentro dos conceitos do halal, porque, na verdade, o haram é completamente o oposto do halal. Haram já é aquilo que é proibido, que é ilícito, que é impuro ou ilegal. Refere-se a qualquer coisa ou ação que seja inadmissível, prejudicial à saúde do corpo e moral, conforme determinado pela Sharia, que é aquela jurisprudência islâmica, né, que eu comentei. Então, apenas para enfatizar, a gente não vai entrar muito a fundo, né, na explicação do haram, mas alguns itens, né, são haram na visão da religião islâmica, que seria, tem alguns animais que são proibidos o consumo, e o principal dessa lista aí é porco, porque a gente tem que ficar de olho, ficar controlando, para que nenhum ingrediente nosso tenha a fonte, né, a origem possa ser suína. Então, todos os produtos que estão no escopo do certificado halal atual da Mercotec tem garantia de procedência e não tem nada de origem animal, tá? O álcool etílico também é uma matéria-prima, né, é um componente, digamos assim, que é classificado como impuro para eles, ilícito, seja nas bebidas ou seja para uso industrial. No uso industrial ainda tem uma pequena tolerância, mas de forma geral o álcool etílico é proibido. Seres humanos, o que seria a questão de ser haram de seres humanos? É quando a fonte de extração, né, de algum item, de algum componente, possa ter
possa ser de origem humana. Temos também o sangue, como também uma fonte de possível consumo haram, né, para eles, seja na fermentação, seja no chouriço. Temos animais lícitos que não foram abatidos conforme as premissas do haram, que também não é nosso segmento, não é nosso caso, mas é só para vocês saberem que todo esse universo ele é considerado sim haram. O mashbu já é uma questão que nem é halal e nem é haram, ele fica no meio do caminho. O que seria isso? É algo duvidoso. Eu não tenho muita certeza da origem, mas também eu não posso classificá-lo como algo que é de fato haram. Então, existem inúmeros produtos industrializados que utilizam aditivos e ingredientes que podem trazer perigos à saúde espiritual e material, pois pertence à categoria mashbu, que é algo questionável e duvidoso. Então, vou só citar esses dois grandes grupos aqui para vocês conhecerem, que são os elementos que podem ser de inúmeras origens de extração, por exemplo, a glicerina, que pode ser de origem vegetal ou animal. E produtos de origem halal, que são contaminados com haram, que é ilícito, a partir do seu processamento. Então, assim, a origem do componente, ele pode ser halal, tá tudo certinho, tudo dentro, né, da premissa da religião islâmica. Só que durante o processo produtivo, às vezes acontece alguma adição, algum processo que torna, né, aquele produto haram. Então, no meio desse caminho aí, fica algo meio duvidoso. Então, assim, esses dois termos, haram e mashbu, eles não geram a garantia de que eu possa oferecer ao mercado um produto com uma devida procedência halal. Então, todos os produtos que estão certificados, eles não têm no fluxo produtivo dele nada que seja duvidoso, questionável ou nada que seja proibido e ilícito, né? Então, a gente já está conseguindo oferecer ao mercado produtos com 100% de garantia de que o produto é tanto fabricado, comercializado dentro das premissas do que é halal. E aí, como certificar? Aí tem um fluxo da certificação, que foi todo o processo que nós passamos. A solicitação da certificação, ela acontece por uma decisão, né, da alta direção, uma decisão estratégica da empresa e que vai realmente despertar o primeiro momento, que é a necessidade. O segundo momento é a revisão de dados e a avaliação da capacidade da empresa em ser certificada, porque não é apenas a gente decidir pela certificação. Precisamos também saber se nós temos condições de sermos certificados, né? Se a gente tem estrutura, se a gente tem mão de obra, se a gente tem equipe técnica capacitada para que realmente um processo de certificação possa ser pleiteado. Passada essa fase, vem a assinatura de contrato e aí começa realmente o trâmite da certificação, que são solicitações que aparecem de diversas documentações, desde a homologação da matéria-prima, homologação do fornecedor, que só aí já gera muita documentação, mas também a gente também vai passar pela avaliação de todo o fluxo produtivo, né? Que é onde vem já a fase da auditoria in loco, a auditoria propriamente dita, né? Desde essa parte documental que eu citei, mas também todo o fluxo produtivo de armazenamento e transporte. Pode também haver análises laboratoriais, se for necessário, mas quem determina isso é a própria certificadora. E estando tudo ok, estando tudo conforme dentro, né, das premissas colocadas do fluxo halal, a auditoria ela é avaliada e a decisão sobre a certificação é repassada pela auditoria. No caso da Mercoquímica, passamos por todas essas etapas e conseguimos recentemente essa decisão favorável à nossa certificação halal. As empresas que praticam a certificação halal utilizam matérias-primas, insumos e auxiliares de processo 100% halal. É como eu havia comentado, né? Ou seja, completamente lícito à religião islâmica, né? Então, todo o fluxo produtivo, a qualificação das matérias-primas, a qualificação dos fornecedores, toda a embalagem que é utilizada no processo produtivo, ele tem digamos, certificado de procedência, mas é, na verdade, a garantia de procedência. E só para enfatizar aí, cita, né, auxiliares de processo, que é um termo bastante utilizado dentro do universo do halal, e nada mais é do que produtos
que são adicionados ao fluxo produtivo para que realmente o fluxo possa acontecer da melhor forma. Pode ser materiais de manutenção, pode ser materiais de limpeza também utilizados, enfim, qualquer material que vai auxiliar que o processo seja devidamente realizado. As empresas também fabricam produtos que não afetam a saúde humana, ou seja, todos os produtos que estiverem lá no escopo, não há risco de saúde para o usuário, respeitam as boas práticas de fabricação em seus processos fabris, e o que é interessante é que as boas práticas de fabricação é algo realmente muito exigido dentro do halal, mas que a gente já vem com uma expertise e um conhecimento sobre essa necessidade e sobre a devida implantação de boas práticas desde já da implantação da ISO, né? Então, nada mais é do que ampliar ainda mais esses controles, ampliar ainda mais a forma como nós praticamos as boas práticas de fabricação e implementamos as boas práticas de fabricação dentro da empresa. Introduzem a análise de pontos de perigo de controle crítico, que é o APPCC, IHCCP, e o RAS, que é o Sistema de Garantia Halal. No nosso caso, a gente já estava acostumado com essa mentalidade de risco, né? O que a gente fez, então, foi só ampliar os pontos que são analisados, ampliar a dimensão de fato de cada ponto a ser observado, e o RAS, que é o sistema de garantia novo, né, que foi implantado, que abrange todas as etapas, igual eu mencionei, mas que também a gente já tinha, né, experiência do sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão ambiental, então eles vieram, na verdade, unidos e trouxeram um sistema de garantia halal mais prático, mais rápido, porque a gente já tinha boa parte disso tudo implementado, a gente precisou apenas adaptar. Transfere informações com transparência, então a gente sempre comunica com o cliente, com as partes interessadas, com os fornecedores, trazendo informação de uma forma clara, objetiva e transparente. E não se utilizam de mão de obra escrava infantil, entre outras práticas, né, que não cabem para um ambiente halal. As principais vantagens em um universo mundial, né, a partir do momento que a gente tem um certificado, isso a gente já faz, né, parte de todo esse universo mundial do mercado halal. Então, podemos falar que a gente já começa a atender a demanda de 1,9 bilhão de consumidores muçulmanos que estão espalhados aí pelo mundo, e a tendência é que cresça cada vez mais, que a religião se difunda, né, pelo mundo afora. Então, cada vez mais o universo comercial do halal vai ampliando, à medida que também a religião islâmica vai se ampliando. Agregar valor ao produto e à sua imagem, sendo reconhecido como um produto de qualidade, seguro e sustentável. Acessar um mercado crescente, estimado em 5,6 trilhões de dólares. E aumento da lucratividade, né? Uma vez que a certificação halal pode aumentar significativamente o poder da comercialização de seus produtos, porque a gente está entrando num nicho de mercado que antes não era tão acessível, né? O mercado muçulmano, ele é restrito, ele é voltado realmente apenas para consumo de produtos halal. Então, agora, com esse certificado, os nossos distribuidores, né, conseguem ter mais força ainda para ampliar o leque e adentrar mercados ainda não explorados. Esse é o certificado halal da Mercotec, né? Deixei uma imagem apenas para vocês conhecerem. E também estou deixando para os nossos distribuidores o link para acessar o certificado, né, direto aqui da apresentação, porque esse material ele vai ser disponibilizado para vocês posteriormente. Então, o certificado halal é um documento fiel de garantia, emitido por uma instituição certificadora halal, que é reconhecida por países islâmicos, então ela é reconhecida mundialmente falando, para atestar que a empresa, processo e os produtos seguem os requisitos legais e os critérios determinados pela Sharia. Na Mercoquímica, a gente tem, né, que citar que o sistema de garantia halal é um conjunto de procedimentos e práticas que garantem que nossos produtos e serviços sejam produzidos de acordo com os requisitos da religião islâmica, que é o que a gente está reforçando aqui desde o começo da apresentação da parte, né, do halal. O intuito de você implantar o halal na empresa é o respeito que se tem com a religião islâmica. A gente não necessariamente que precisa internalizar a religião dentro da empresa, a gente precisa entender os requisitos da religião e respeitar e tornar aquilo claro, né, para que lá na ponta, ao sair o produto daqui, o consumidor muçulmano
tenha essa clareza de que o produto tem garantia, que ele tem procedência e que a gente realmente teve cuidado com cada detalhe, com cada requisito necessário para a religião islâmica. Os requisitos da religião islâmica devem ser aplicados em todas as fases da cadeia de produtos certificados pela Fambras Halal. Então aqui a gente já está citando a certificadora. No selo aí, no canto direito superior, aparece também o nome dela para vocês aí conhecerem o selo e já irem se familiarizando com ele, né? E aí esse selo, ele vai aparecer daqui para frente com mais frequência. Eu vou mostrar para vocês também como que ficou toda a disposição do selo no rótulo, mas é apenas reforçando, né, que o selo é apenas um resultado de tudo isso que foi aplicado no recebimento, na preparação, na embalagem, na rotulagem, no armazenamento, no transporte do produto halal. Então aqui agora a gente tem uma imagem para demonstrar para vocês como que ficou a identificação dos produtos e resultado aí desse fluxo produtivo, certo? Então, as caixas e as bombonas, elas estão agora sendo disponibilizadas aos clientes com uma identificação em verde. Muda um pouco o tamanho, né, dessa identificação de caixa, identificação de bombona. O que consta, né, nessa identificação? É o código do produto, o nome dele, o lote, a data de fabricação. Então, são as informações básicas ali de produção do produto, né? Então, assim, bateu o olho numa mercadoria da Mercotec, viu a etiqueta verde, pode ter certeza que ela é halal, tá? Mas também, a partir agora do recebimento do certificado, da emissão do certificado, os nossos rótulos também começarão a vir, né, com esse selo. Vocês vão começar a ver com mais frequência o selo do halal. Então, se algum produto que vocês estiverem utilizando, comercializando, vocês perceberem a identificação do selo, é a garantia, né, que vocês terão ao consumirem ou ao venderem o produto, que de fato ele tem a garantia halal de fabricação, ok? Também aí para os nossos distribuidores, vou deixar uma dica de desenvolvimento do conhecimento, tá? Nós temos um Halal Cast, que é da International Halal Academy, bacana, tem bastante vídeos legais lá, conversas, interações legais. Tô deixando o link aí, depois vocês acessam no material, tá? E também um e-book sobre sanitizantes halal, desenvolvido pela própria Fambras Halal, que é a certificadora. Também vou deixar o link aí para acesso para vocês. E aí tem um universo inteiro de informação aí para se aprofundar, tá? E não poderia deixar de citar também, da mesma forma que eu citei, né, lá na política da ISO 9001, nós temos também a política do halal, que também foi pensada pela direção da empresa e é o que dá o norte, né, que dá esse caminho, o que de fato a empresa quer proporcionar através da implantação do halal. Garantir a integridade dos produtos fabricados conforme os requisitos do sistema de garantia halal, promover a satisfação de clientes da cadeia halal através do atendimento aos seus requisitos, continuar promovendo, né, a melhoria contínua do sistema de garantia halal e o desenvolvimento de equipe capacitada para a gestão halal. Isso é muito importante citar porque a equipe de gestão halal é uma equipe preparada. Foi desenvolvida uma equipe com os devidos treinamentos e orientações para que, de fato, possamos juntos, né, garantir que o sistema de garantia halal realmente fique dentro desses preceitos e não tenha riscos, né, de comprometer a sua integridade. Também temos a divulgação da política halal a todos os colaboradores da empresa, bem como a todas as partes envolvidas na cadeia de produção e distribuição dos certificados, né, dos produtos certificados halal, que de fato também é o que estamos fazendo um pouquinho aqui hoje, né? A gente já está passando para vocês a informação da política e fornecer todos os recursos necessários para garantir o status halal dos produtos certificados. Então, a gente se comprometer mesmo em que o sistema atenda todos os preceitos e consiga garantir esse status, né, até ao final do processo. Então, aqui para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre as certificações do futuro, né, para o mercado. Quando a gente tem, né, mais de 2 sistemas implementados na empresa, igual a 9000 e a 14, a gente tem o sistema de gestão integrado, difundido, implantado, enraizado, né? E agora veio e agregou, né, o sistema de garantia halal. Como que isso é visto, né,
pela Mercoquímica, quais são os próximos desafios aí que vem pela frente. As empresas B2B serão cada vez mais cobradas por sua responsabilidade social e ambiental, conhecida como metas ESG, que foi, assim, particularmente muito bem explicado, né, pela Anne. Ela deu um show aí de explicação. Então, é de fato isso, a importância de entender conceitos, de entender as necessidades que estão vindo aí, seja legalmente falando ou tendências. Não vamos levar isso como moda, vamos pegar a essência do que é colocado no mercado e trazer isso para dentro das nossas empresas. Hoje não tem como mais não falar sobre meio ambiente, não falar sobre qualidade e, logicamente, agora a novidade, não falar sobre o halal, porque é um mercado que ainda não está devidamente explorado e precisa ser, né? E o papel do vendedor B2B se tornará cada vez mais consultivo, né? É um vendedor que entende as necessidades do cliente, que principalmente também conhece sobre as necessidades e conhece sobre a empresa parceira, a indústria parceira que fornece os produtos, né? Então, fala aqui, exigindo profundo conhecimento da indústria parceira, dos desafios do cliente do dia a dia e das soluções disponíveis no mercado para sanar suas dores. Então, hoje nós já estamos batendo um papo, trazendo mais conhecimento para vocês, dividindo, né, um pouco desse conhecimento sobre a indústria. Então, é isso, é aprender cada vez mais sobre a Mercotech, sobre a essência, né, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente promove aqui internamente. E por que não levar isso ao conhecimento do cliente final, né? Levar isso para que ele entenda, para que ele saiba lá na ponta as preocupações, todos os anseios que temos aqui como empresa e como que a gente se organiza para que ele possa perceber todos esses cuidados ao comercializar ou ao comprar o nosso produto, né? Então aí fica, né, a expectativa, fica, digamos assim, o que a gente acha que é tendência aí para o futuro, né, do mercado, mas que não é tão longe assim, é um futuro até muito próximo, já está acontecendo no momento. E no mais, eu gostaria de agradecer, tá, pela oportunidade, por poder conversar um pouquinho com vocês, né? É um assunto muito extenso, dá para a gente ainda conversar bastante sobre isso. Então, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, que vocês também queiram, né, aprofundar alguma temática aqui hoje, manda mensagem para a gente, meu e-mail está aqui embaixo, podem me chamar, podem interagir comigo. É um prazer, né, sempre me comunicar com vocês, estou me colocando à disposição, tá? E, no mais, só agradecer mesmo pela atenção de cada um de vocês e desejar muito sucesso, né? Que cada vez mais essa parceria possa se ampliar, possa gerar bons frutos e a gente crescendo aqui um de cada lado. Então, é com muita felicidade que eu vou finalizar agora a minha apresentação e dizendo que ainda tem muita coisa aí pela frente para acontecer. Obrigada, viu? Até mais!